Pois bem, pessoal, vamos falar aqui agora sobre o capítulo 8, que se trata de como as leis devem se relacionar com o princípio da aristocracia, certo? Então, na aristocracia, ela se assemelha muito com o governo popular, ou seja, a democracia, porque tudo visam a felicidade. Porém, aqui na aristocracia, a virtude não é tão considerável quanto na democracia. A democracia, a alma do governo democrático está na virtude, né? É a força do governo. Aqui já nem tanto, mas não significa que seja excluída a virtude da aristocracia e muito menos da monarquia. Mas em determinados casos, principalmente na monarquia, ela é irrelevante, certo? Então, Montesquieu vai dizer o seguinte aqui: como é raro haver muita virtude onde as riquezas dos homens são desiguais, é preciso que as leis tendam a propiciar, na medida do possível, um espírito de moderação e procurem restabelecer essa igualdade que a Constituição do Estado reprime, né? Então ele está querendo dizer que as leis que vai restabelecer o equilíbrio, onde haver muita desigualdade das riquezas, né? Aí Montesquieu vai dizer que o espírito, que é o espírito de moderação, está na virtude, né? Então, o lugar do espírito de igualdade no Estado popular, no caso, como já mencionei, a virtude é a alma do governo popular, ou seja, da democracia. Então, a democracia visa a igualdade, né? O princípio da igualdade. Já na aristocracia, a moderação, entende? Pode ser tido como sinônimos, igualdade e moderação, né? Então, aqui ele vai dizer que cada governo, né, naturaliza o princípio, né? Na, na aristocracia, aqui não assume a natureza o princípio da monarquia. O que é que ele quer dizer? Na aristocracia, a sua natureza não assume o princípio da monarquia. A monarquia é a honra, entende? Na aristocracia não é a honra, ainda é a virtude. Não significando que possa excluir de forma absoluta a honra desse tipo de governo, entende? Até porque, como já diz Montesquieu, aquela família aristocrática que governa, ela pode ser considerada como o próprio monarca, entende? Então aqui Montesquieu vai falar aqui sobre duas fontes de desordem na aristocracia, que a primeira é a desigualdade extrema entre os que governam e os governados, né? E a segunda é essa mesma desigualdade entre os diferentes membros do corpo, né? Se não me engano, foi no primeiro livro que foi mencionado que existe dois tipos de guerra, né? Que a primeira é aquela nação contra nação e a segunda é aqueles particulares contra os particulares de uma mesma sociedade. Ou seja, a guerra entre as pessoas das nações e entre as pessoas de um grupo, de uma comunidade, né? Então aqui, essa primeira desigualdade pode-se dizer que é a desigualdade extrema entre os que governam e os governados, e a desigualdade dos diferentes membros do corpo, que pode ser a desigualdade que possa gerar uma guerra entre as próprias pessoas de uma só comunidade, né? Então, aqui vai decorrer, ele vai dizer, como eu já mencionei, dois tipos de guerra, que é nação e nação, pessoa e pessoa, né? Então, decorre dois ódios e ciúmes, né? Que a lei ela deve prevenir ou deter, né, esses ciúmes e ódios que vai acontecer nesses dois tipos de desordem relacionada à desigualdade. Então, Montesquieu vai dizer que na primeira desigualdade ela ocorre quando os privilégios dos princípios só são honrosos porque são vergonhosos ao povo, né? Então, se a condição dos cidadãos for diferente em relação aos subsídios, né, que isso aqui vai acontecer de quatro maneiras, como ele vai dizer. Então, esse segundo ponto aqui
que se a condição dos cidadãos for diferente em relação ao subsídio, ou seja, aqui a desigualdade voltada para o comércio, a pobreza, sabe? Então, as quatro maneiras são, lembrando que aqui é voltado mais para quem exerce o poder, né? Então, a primeira maneira que acontece a desigualdade dos subsídios, né, é quando os nobres se dão o privilégio de não pagá-los, certo? Quando os nobres dão o privilégio de não pagá-los. A segunda é quando eles cometem fraudes para isentar a eles mesmos, né? A terceira é quando reclamam para si sob o pretexto de retribuições. E a quarta, por último, é quando tornam o povo tributário e dividem entre si os impostos que dele recorrem, que é a mais grave, né? Aqui são 4 pontos, né? Então é meio que pode dizer fraude, né? Para ir mais direto, quando eles mesmos fraudam para que eles se retirem da responsabilidade com o governo. Aí Montesquieu vai dizer o seguinte: se as rendas não forem distribuídas ao povo, cumpre demonstrar que elas são bem administradas. Então, mostrar ao povo é fazer com que fruam. Se você olhar, você tem que olhar sempre o contexto da qual você se encontra, a sua realidade, né? E ver se o que ele diz se aplica, porque aqui o livro foi escrito no século XVII, XVIII, né? Então, a realidade lá no tempo era outra. Aí se você se voltar para a realidade de hoje, será que as rendas são bem administradas pelos governantes, né? Um outro ponto que ele vai dizer aqui, Montesquieu, que toda espécie de asilo contra a execução das leis faz perder-se a aristocracia, né? E a tirania está implantado, né? As leis devem mortificar sempre o orgulho da dominação. Mortificar, ou seja, sacrificar, né? Mortificar já dá sem entender, né? Que deve sempre segurar as rédeas do orgulho, né? Desse desejo de dominação que se tem. É preciso haver durante certo tempo, ou para sempre, um magistrado que faça os nobres tremerem, né? E essas magistraturas tirânicas na aristocracia relacionam-se com a censura da democracia. É meio que ele está querendo dizer que é preciso haver alguém lá que façam os nobres temerem, para que esses nobres não venham se sobrepor sobre o governo, pode-se dizer, né? Então é preciso fazer eles tremerem para que eles não façam tudo o que querem, né? A Montesquieu vai dizer que na aristocracia há duas coisas perniciosas. Quais são? A primeira é a pobreza extrema dos nobres e a segunda é a riqueza exorbitante, né? Em que, para prevenir essa pobreza, né, eles obrigam a pagar logo as dívidas, né, e moderar, de forma a moderar a riqueza, né? De um modo bem sábio, né? Aqui tem que ter sempre a moderação, para que a riqueza de uns não se sobreponha sobre a riqueza de outros, né? A moderação. A Montesquieu vai dizer que quando as leis estiverem igualado às famílias, resta-lhes mostrar a união entre elas. Isso aqui é um trabalho enorme, né? Porque isso não acontece, ou se acontece, desconheço, né? Quando as leis estiverem igualado todas as famílias, como é que vai igualar todas as famílias diante de tanta desigualdade? Como é que uma lei é capaz de colocar todo mundo como igual, né? Aí, para finalizar aqui esse capítulo, Montesquieu vai dizer que não deve acontecer de as leis favorecerem
as distinções provocadas pela vaidade entre as famílias, sob o pretexto de serem mais nobres ou mais antigas, né? Isso se deve ser relegado à condição de mesquinharias de particulares, né? Então, é aquela ideia em que, em questão de riqueza, uns querem se sobrepor sobre o outro, né, por conta de uma mesquinharia particular, né? Então, aqui a gente finaliza o capítulo 8. Pois bem, a gente dá início ao capítulo 9, que se trata das leis que são relativas ao princípio da monarquia. É um capítulo curto, né? Então vai ser rápido. Como a honra é o princípio das leis, então as leis devem estar relacionadas à honra, né? É preciso que as leis trabalhem para sustentar essa nobreza de que a honra é o filho e o pai, né? Então aqui há aquela questão hereditária, né? Onde transmite poder pelo sangue, né? Do rei para o príncipe e assim vai continuando. Então, hereditária para ser laço do povo e não o termo entre o poder do príncipe e o povo. Entende? É o que ele quer dizer. Então, a lei aqui deve estar relacionada à honra e que isso não faça o, o, o rei um tirano, mas que isso faça ele criar um laço para juntar o poder com o povo, né? Então, as leis aqui elas devem favorecer todo o comércio que a constituição desse governo puder proporcionar, para que os súditos possam, sem arruinarem-se, satisfazer as necessidades sempre renovando ao príncipe e da corte. Então, aqui a gente pode ver que a monarquia, o comércio é todo voltado para o príncipe, né? Porque como o poder soberano, como já diz a natureza do governo monárquico, se está em que o poder soberano se encontra nas mãos de um só governante. E quem é? Esse é o rei. Então tudo vai se voltar para ele. Então as leis aqui elas devem estabelecer certa ordem de arrecadar os tributos, né? Para que não seja mais oneroso do que os próprios impostos. Claro que há uma distinção, né, entre tributo e imposto, né? Então, imposto, pelo nome já diz, é aquilo que é imposto a alguém a pagar. É diferente até da contribuição. A contribuição já dá a ideia de que a gente faz parte do negócio, mas não. Então, o rei ele pode cobrar um tributo, impor um tributo, mas os súditos pode muito bem não pagar. Só que isso não vai acontecer desse modo, assim, bem uma coisa romantizada, né? Porque se a gente até olhar nos filmes como exemplos, né? Acontecer de que as casas eram demolidas, eram invadidas, até haviam mortes, né? Quando os súditos não pagavam os tributos ao príncipe, né? Então, a gente finaliza aqui esse capítulo 9. O capítulo 10 e o 11 vai se tratar ainda da monarquia, certo? Então, o capítulo 10, Montesquieu vai dizer que há uma vantagem na monarquia. E qual que é essa vantagem da monarquia sobre o governo republicano? Lembrando que a república, para Montesquieu, se divide em democracia e aristocracia, que já foi mencionado. Então, qual é essa vantagem, né? Aqui ele diz que vai haver uma maior presteza na execução dos negócios e das leis. Por quê? Porque os negócios vão estar nas mãos de um só. Quem é? O rei, né? Enquanto na aristocracia a administração dos negócios está nas mãos de uma família aristocrática, né? E enquanto na democracia a administração dos negócios está nas mãos do povo, né? Aqui os negócios vão estar apenas nas mãos do rei.
Aí é por isso que ele vai dizer que as leis, elas devem não só favorecer a natureza de cada constituição, mas remediar os abusos que nela existem ou possam vir a acontecer. Então, como Montesquieu ele vai contra a monarquia absolutista, né? Que é a ideia dos filósofos iluministas, em que o poder por inteireza esteja nas mãos apenas do rei, monarquia absolutista. Né? Ele vai citar o nome de um cardeal. Né? Ele vai dizer: se esse homem não tivesse tido o despotismo no coração, tê-lo-ia todo na cabeça. Entende? Aqui é aquela separação que ele faz entre o sentimento e o conhecimento. Já entrando aqui no capítulo 11, né? Que se trata da excelência do governo monárquico. Aí ele vai dizer que existe uma vantagem da monarquia para o governo despótico. Lembrando que o despotismo não há lei nem regra estabelecida. Tudo é governado pelos caprichos e vontades daquele que manda. Né? Então ele vai citar Cícero, um filósofo. A força do povo que não tem chefe é mais temível. Um chefe sente que o caso depende e se preocupa com ele. Mas o povo, com a sua impetuosidade, não conhece o perigo em que se lança. Né? Isso aqui pode ser até visto na democracia também, que quando não há um chefe, quando não há um presidente, o povo, por interesse, sem um comando, o povo se perde, né? Porque aí vai surgir, vai aflorar mais ainda as vontades particulares, né? E são muitas vontades, né? Montesquieu vai dizer, ó, nos movimentos do governo despótico, o povo, conduzido por si mesmo, sempre leva as coisas a mais longe possível. Né? Uma coisa que já foi mencionada, não foi nesse livro, se não me engano, foi no capítulo 1 do Estado de Natureza de John Locke. Né? Que se o homem fosse juiz de si mesmo, de seus casos, com certeza ele iria ser injusto querendo fazer justiça, né? Porque ele iria se vingar de um modo cruel, né? Para ser mais direto. Então é por isso que há uma pessoa comum que vai julgar os casos do homem, porque ele não pode julgar os seus próprios casos, porque é perigoso ele se agravar mais ainda no seu juízo, na sua prática, né? A Montesquieu vai dizer que um movimento despótico, de um governo despótico, onde o povo é conduzido por si mesmo, onde as coisas vão o mais longe possível, né? As desordens podem ser extremas, diferente da monarquia. Na monarquia, não. Mas por que na monarquia isso não acontece, a extremidade das desordens? Então, ele vai dizer que os chefes, eles temem por si mesmos. Né? Tem medo de ser abandonados. As potências intermediárias dependentes não querem uma supremacia excessiva do povo. Então aqui há um medo daqueles que comandam, que governam. Eles têm medo de perder o governo. Né? Então, ele vai dizer aqui duas citações que eu achei interessantes, que é o que os rebeldes que não têm nem vontade nem esperança de derrubar o Estado não podem nem querem derrubar o príncipe. Né? E a outra é o que? Todas as histórias estão cheias de guerras civis sem revoluções. Os estados despóticos estão cheios de revoluções sem guerras civis. É interessante isso aqui porque a revolução vem com a ideia de melhoria, né? Se existe uma revolução é para melhorar a desordem. Ou melhor, no caso já existe uma desordem, um caos, né? Então junta tudo isso, né? E surge a revolução. Diferente da guerra civil, bom, da Revolução Francesa, a gente pode até ver que
apesar de tanta coisa ruim que aconteceu, nasceu alguma ideia, entende? A ideia de liberdade que a gente traz hoje, a ideia de igualdade, né? E muitas outras coisas, a separação dos poderes de Montesquieu, né? Isso foi uma revolução que, de algum modo, apesar dos pesares, melhora alguma coisa, né? Diferente da guerra civil, que não tem revolução, que ele diz. Que às vezes acontece uma guerra civil e existe muitas mortes, mas não melhora em nada. O país não vai para frente, né? Montesquieu vai dizer mais na frente que, como os povos vivem sob uma boa política, eles são mais felizes do que, sem regras, sem chefes, eles eram nas florestas. Assim, os monarcas que vivem sob as leis fundamentais de seu estado são mais felizes do que os príncipes despóticos, que nada tem que possa regrar o coração de seus povos e nem o seu, entende? Então, querem dizer que aonde há uma lei fundamental, tem essa tendência de tornar não só a si mesmo, mas o restante do povo, pessoas mais felizes. E onde não há essas leis fundamentais, é, é praticamente impossível de atender os desejos, né? As vontades, porque onde não há lei fundamental, que nem no estado despótico, é governado pelos caprichos e vontades. E a vontade, ela muda a todo instante. Então aqui a gente finaliza esse capítulo. Eu vou falar sobre o capítulo 13, que é sobre a ideia de despotismo, né? Montesquieu vai dizer que quando os selvagens de Louisiana querem obter uma fruta, eles cortam a árvore na base e colhem a fruta. Eis o governo despótico. Isso aqui, se observar bem aqui, já está dizendo o tamanho da ignorância, né? Que existe no governo despota, né? Que seria mais fácil desenvolver algum pensamento para que pudesse tirar a fruta e não cortar a árvore inteira para tirar apenas uma fruta, né? Então a gente já vai entrar no capítulo 14, que se trata das leis relativas ao princípio do governo despótico. Lembrando que o princípio do governo despótico é o temor, né? A educação toda é voltada para o temor, né? Então aqui, para governar um governo despótico, aparentemente parece ser fácil, né? Não precisa de muita coisa, porque não tem esse trabalho todo de reunir a assembleia, desenvolver leis e tudo mais, né? Só basta apenas manifestar sua vontade, né? Então, aqui um príncipe não pode sair de sua morada sem desolar todos os que ali retém. Então, se você vê um príncipe no governo despótico, raramente ele sai só, né? Porque ali, como cada família é como se fosse um império, como ele já mencionou, então as guerras ali é uma coisa contínua, né? Então, como essa contínua, como estado de guerra que o John Locke fala, que antes de entrar em estado de sociedade, as guerras são contínuas, né? Então, aqui, toda vez que ele vai sair do seu palácio, ele sai com muita gente, né? Com os guerreiros, família e tudo mais, né? Ele move o império para onde vai. Então, aqui nesse tipo de governo, eles não suportam que sua pessoa e poder passem a outras mãos, né? Então, aqui tal príncipe tem tantos defeitos que seria de temer expor à luz do dia a sua estupidez natural, entende? Tal príncipe tem tantos defeitos que seria de temer expor à luz do dia a sua estupidez natural. Então ele vai dizer aqui, ó, tal estado estará em sua melhor situação quando puder considerar-se o único no mundo, cercado de desertos e separado dos povos que chamaria de bárbaros, né? Então, para Alexandre, todos
as outras pessoas eram bárbaras, né? Então, o que é que ele fazia? Ele colonizava os outros lugares, né? Então, não havendo apoio das milícias, ele vai dizer que será bom destruir uma parte de si mesmo. Isso seria da própria natureza, né? Só que é bem curioso, ó. Como o princípio do governo despótico é o temor, né? A sua meta é a tranquilidade, não a paz, né? É o silêncio dessas cidades vizinhas, né? Que é onde está o inimigo, né? Então, todo esse temor é causado em prol de uma tranquilidade. Tranquilidade ou felicidade, né? Comodidade, como eles falam. Então, aqui a religião tem mais influência do que qualquer outro, né? Então, a religião é um temor somado ao temor, né? De todos os governos despóticos, nenhum há que mais se prejudique a si mesmo do que aquele em que o príncipe se declara o proprietário de todos os lotes de terra e o herdeiro de todos os súditos. Então aqui ele faz a divisão, né? Não se conserta nem se melhorando. Aqui tem muitas coisas aqui que ele vai dizer, ó. Ele vai dizer que no governo despótico eles não melhoram nada, né? Só há destruição, né? Então aqui nada se desenvolve, né? Eles não furam poços, não plantam árvores de onde eles tiram, né? Então, da terra que ele tira, tudo fica deserto, né? Então ele vai dizer aqui, ó, ele vai fazer uma questão. Credes que a lei anularia a propriedade das terras e a sucessão, diminuirão a avareza e a cupidez dos poderosos? Né? Credes, você acredita que a lei, né, anularia essa avareza, né, essa ambição do homem, né? Não, claro que não. Então, de certo modo, você vai pensar, pô, a lei ela serve realmente como rédeas, né? Não anulando o desejo, mas contornando, né? Em prol da convivência comum. Então, para que nem tudo se perca, é bom que a avidez do príncipe seja moderada por algum costume. Então, aqui não há uma lei estabelecida, né? Então, esse costume se volta para a moral, que não se torna a ser uma lei realmente, né? Porque a lei é um tipo é uma regra, costume é outra regra. São regras distintas, né? Então, um costume pode virar lei, entende? E o sucessor é nomeado pela lei. Por quem? Pelo príncipe, ministros, ou uma guerra civil. Então, o príncipe da família real e os irmãos, igual. Aqui, ou para ser mais direto aqui nesse ponto, ele vai dizer que o que é que acontece quando você tem muitos irmãos e todos podem concorrer para, para a coroa, né? Então, ele vai dizer o seguinte, que aquele que ganha a coroa manda sacrificar os irmãos, né? Aí ele vai dar os exemplos, né? Na Turquia, quem ganhou a coroa mandou estrangular os irmãos. Na Pérsia, mandou cegá-los. E no país de Mongol, mandou enlouquecê-los, entende? Para que não haja perigo algum de que eles pensem, conspirem para ganhar o poder, né? Adquirir o poder para si. Então, a sucessão é por lei fundamental, né? Um só príncipe é sucessor e os irmãos não têm o direito de disputar. O que é que quer dizer? Quando não há uma lei fundamental, então se a pessoa ganha a coroa, então aqui seria mais indicado ele
mandar cegar os irmãos, para que os irmãos não viessem a tomar o poder dele, né? Mas aonde há uma lei fundamental, na lei vai estar tudo escrito, né? Quem é que vai passar, como vai passar esse poder, né? Quando, então vai estar tudo escrito, entende? Aí na lei também vai dizer que os irmãos não têm direito de disputar esse poder, entende? Então, os príncipes despóticos sempre abusaram do casamento, né? Aqui eles tinham várias mulheres, né? Aí Montesquieu vai dizer que eles tinham tantos filhos que mal podia ter afetos por eles, nem eles pelos irmãos, entende? Que, de certo modo, é muito difícil mesmo você, com 50 filhos, como é que você não vai nem conhecer a todos, né? Não é meio difícil de desenvolver esse afeto por 50, né? Ele vai dar um exemplo lá, eu não copiei aqui, mas ele vai dar um exemplo no livro que tinha um rei que tinha 50 filhos, né? E ele mandou matar todos, porque apenas um conspirou contra ele. E ele nem sabia se era verdade, de qual era a razão da conspiração, que ele vai dizer. Porque esse filho dele queria uma concubina, né? E por conta disso mandou matar todos os filhos, para você ter ideia, né? Então aqui, para formar um governo moderado, cumpre combinar os poderes, regrá-los, temperá-los e fazê-los agir. Isso aqui, até agora, ele não falou em poder legislativo, executivo e judiciário, mas ele já deu indícios desses tipos de poderes, né? Que vai falar futuramente do livro. Nessa própria frase aqui já está explícito aqui, né? Um indício, né? Ou seja, para formar um governo moderado, cumpre combinar os três poderes, pode-se dizer, regrá-los, temperá-los e fazê-los agir, né? Então, para finalizar aqui esse capítulo, ele vai dizer o seguinte: um governo despótico é mais claro que o sol, né? É uniforme em toda parte. Como bastam as paixões para estabelecê-lo, todos são capazes dele, entende? Isso aqui eu achei muito interessante, porque aquele que tem paixão, sem dúvida alguma, em um momento ou outro, ele pode tender ao despotismo, entende? Porque, ora, a natureza do despotismo é a vontade. E quem aqui não tem vontade, né? Todos temos nossos desejos, nossas vontades, né? Aí, por que todas as vontades não são atendidas? Por uma educação, né? Uma educação que a gente busca para a gente mesmo e para os outros, né? Então a gente finaliza aqui essa parte. Bom, o capítulo 15, que é a continuação do, do despotismo, ele vai se relacionar ao governo e ao clima, né? Então as leis, elas devem ser ajustadas ao clima, à geografia daquele lugar, entende? Já o capítulo 16, ele vai tratar sobre a comunicação do poder, né? Que no despotismo o poder, para ser transferido, ele é confiado, né? Então, no despotismo, quando o príncipe confia o seu poder ao outro, né? Ele está com um pé lá e outro cá. Ele não dá o poder de forma inteira, integralmente, né? Ele sempre fica com um pé atrás, porque esse a quem vai ter o poder dele, né? Esse vai ser os olhos e ouvidos do príncipe, né? Então é esse que passa a governar, né? E o príncipe está fazendo o quê? Bom, geralmente está tomando vinho, né? Está desfrutando das paixões. E na monarquia existem os governadores, certo? Então cada governador tenta administrar o seu território, né? Sem que interfira o seu poder de governar do território dos outros, porque os outros também terão governadores, entende? Então isso aqui é a comunicação entre os governadores, né? E aí ele vai dizer o seguinte: como a lei é apenas o que quer o príncipe e como o príncipe só pode querer o que conhece, é preciso haver
uma infinidade de pessoas que queiram por ele e como ele, entende? Que são as pessoas que o príncipe pode colocar 1 ou 10 pessoas, 20, todas essas pessoas terão que querer a mesma coisa que o príncipe, né? Para que o seu governo é, é, seja bem administrado, né? Aqui finalizando aqui, entrando no capítulo 17, que se trata dos presentes, né? Então, no despotismo eles costumavam não abordar ninguém de condição superior à sua sem lhe dar um presente, mesmo os reis, né? Na república, os presentes são odiosos porque a república não precisa deles. Na monarquia, a honra é um motivo mais forte do que os presentes. Então ele vai citar Platão. Platão defendia que quem recebesse presentes para fazer o seu dever fosse punidos com a morte. Aí, para finalizar, que é um capítulo curto, né? Aquele a quem nada se dá, desejam. Aquele a quem se dá um pouco, logo desejarão um pouco mais e depois muito. Entende? E na República, Platão escreve o livro da República, né? Na República ele defende a aristocracia, então lá defende muito a virtude. Então a virtude por si mesma, ela seria a própria recompensa da sua própria, é como se fosse o criminoso e a vítima no seu próprio ato, né? Só que voltado para uma coisa boa, porque quem é virtuoso, quem busca praticar a virtude, mais virtuoso é, e essa é a sua recompensa, né? O capítulo 18 se trata das recompensas dadas ao soberano. No despotismo, o único motivo para agir é a esperança das comodidades da vida. Ou seja, você causa um enorme temor, aí você toma as propriedades para quê? Para entrar numa comodidade, entende? Buscar essa tranquilidade que eles visam. Primeiro o temor, tem que casar o temor para poder, e a recompensa é a tranquilidade. Na monarquia, a honra reina sozinha, e o príncipe recompensa com honra a quem levam a ele riqueza. Na república, é a virtude. Como eu já mencionei no capítulo passado, a virtude é um motivo que basta por si mesmo, né, e exclui todos os outros, né? O Estado recompensa testemunhos da virtude, né? Então, quem for virtuoso, né, isso é interessante. Então, aquela pessoa é uma pessoa muito ética, moral, né? Não só pelo que diz, mas pelo que pratica o que diz, né? Pela sua prática, né? Porque uma coisa é você dizer que é ético e a outra é realmente ser ético, né? Como já dizia Aristóteles, eu posso falar sobre vários conceitos de ética, tentar definir, falar muita coisa bonita, mas se eu não praticar aquilo que eu falo, então não posso ser considerado realmente aquilo que eu falo, né? Então, para finalizar aqui, em regra geral, as grandes recompensas é um sinal de decadência, pois provam que os seus príncipes, ou melhor, os seus princípios estão corrompidos. Então, se existe grandes recompensas, é sinal de decadência, porque você recompensar alguém só para alguém cumprir o seu dever, que realmente já tinha como obrigação de certo modo cumprir, né? Então, está corrompido os princípios, né? Bom, a gente finaliza aqui esse livro 5, que se trata das leis relativas ao princípio de cada governo, né? E o próximo livro vai ser o sexto, o livro 6, que é das consequências dos princípios em relação à simplicidade das leis civis, criminais, das formas de julgamento e a determinação das penas, né? Então, obrigado a todos por ter escutado isso, assistido, né? Observem os outros vídeos, né? Comentem, né? Pode enviar mensagem, tem meus contatos aí, tem minhas redes sociais aí. Fique à vontade para entrar em contato comigo, estarei à disposição de todos, tá bom?
Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Will fly.